Sei que muitas vezes a gente só se preocupa se os filhos vão ou não ficar de recuperação no fim de ano. Mas sabe que esse já é o primeiro grande erro? Porque depois está tão em cima da hora que será que a criança vai conseguir recuperar? Porque não é só tirar nota, tem que aprender. Hoje a gente está com o Alessandro Viana, que é psicólogo. Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. E eu acho que esse é o momento certo da gente começar a pensar nisso, como evitar a recuperação, né? Sem dúvida, meio do ano, né? As Não coisas é? já vão afunilando. Katia, uma coisa importante que eu sempre passo para os pais. As crianças, elas nascem sem informação de comportamento algum. Então, quanto antes criar-se uma rotina para estudar, para organizar material, o horário de dormir, isso tem uma interferência muito bacana nessa questão pedagógica. E às vezes os pais esquecem disso e, como você falou sabiamente, deixam para se preocupar em setembro, outubro, novembro, a hora que já está explodindo a bomba, né? Pois é, e não é só tirar nota, né? Claro, claro, é um aprendizado, né? Aprendizado que vai levar para a vida, né? E mesmo porque, dependendo da matéria, do currículo, se você não sabe hoje, amanhã você vai perceber o quanto isso vai fazer falta para você dar continuidade aos estudos, né? Sem dúvida. E partir do princípio que, como os pais são modelos, os pais têm que estimular esse prazer nessa questão pedagógica. Então é muito interessante o pai perder, entre aspas, alguns momentos com a criança, desenvolver uma leitura com ela, fazer aquilo virar algo prazeroso. Porque o que nós percebemos nessas últimas décadas, até os dias de hoje? Que o estudar para a grande maioria das crianças acaba sendo um fardo. Então ela faz aquilo por obrigação. E tudo que é por obrigação, obviamente, Katia, a qualidade fica a desejar. Né? É verdade. Então é importante os pais terem esta consciência de motivar, de participar para os filhos. O grande erro é delegar totalmente para os colégios, que o colégio não tem essa função total, tem uma função pontual, mas e o estímulo por si só, e a motivação? E muitas vezes através do exemplo dos pais, né? Exatamente, imagina, se você tem um pai, né, você criança tem um pai, que vê o pai lendo todos os dias, a mãe lendo e estudando, ele vai perceber aquilo como uma parte da rotina dele, como algo prazeroso, que o pai e mãe são os modelos. Ele vai desenvolver aquilo dentro de uma naturalidade. Eu tenho muitas crianças que eu atendo que toda noite tem uma leitura, tem um livro de cabeceira, olha que coisa bacana, crianças de 10, 11, 12 anos. Só que a referência ficou. E isso começa do hábito dos pais, quando eles eram menores. Exatamente. Pelo menos com os meus filhos a gente fazia isso. Um dia eu, um dia meu marido. A gente ia junto com as crianças para a cama e lia eles escolhiam os livros, a gente lia. Claro que às vezes a gente inventava a história para ver se eles estavam prestando atenção. Não é isso não, o porquinho e eu não sei para onde. Isso é um estímulo. Claro, Hoje os dois gostam muito de ler, Fica algo prazeroso. Fica verdade? prazeroso. Sem dúvida. E uma coisa também importante, né? Como eu falei rapidamente, a questão do dormir. Então a criança ela precisa dormir, descansar, pelo menos, dependendo, claro, isso varia com a faixa etária, mas pelo menos 8, 9 horas é importante, né? Na verdade, é o combustível para ela estar bem para estudar. Agora, imagina essa criança que estuda de manhã, tem que acordar 6 horas, numa casa em que o pai e a mãe chegam 9 horas e vão jantar às 11, e aquele barulho e tal. Então, isso é importante, os pais terem essa percepção. Mas a rotina ser a mesma para todos da casa. Sem dúvida. Né? E, Katia, uma coisa importante, os pais têm que se adaptar também às crianças. Muita gente fala, a criança tem que se adaptar à minha rotina. Não é assim, porque é um serzinho em formação. Então ele precisa desse equilíbrio. Né? Mas se adaptar à criança não quer dizer você não dar limites, né? Sim, não é ser conivente, né? Porque o limite é importante. Tem uma frase que eu até brinco no meu consultório, que você falar sim, a criança dá aquele piti, aquele choro e você acaba dando o lanchinho ou dando o brinquedo, você está sendo egoísta, porque você está pensando no seu sentimento de culpa. E não na criança. Exatamente. O ato de educar e de amar é você puni-la, mostrar o erro. Você pode até sofrer por dentro, mas sabe que isso é melhor para a vida dela no futuro. E no futuro ela vai ser cobrada por uma postura correta. E na hora, às vezes, é mais fácil do que a gente ficar explicando o porquê não. Você já se dá, tá bom, pelo menos aquela história, pelo menos você ficar quieto. Mas é nessa hora que o filho vai testando a gente e que depois deixa de nos respeitar, né? Katia, educar é um grande exercício. É uma mudança quando você tem um filho, você que tem filhos também, tudo muda. Então você tem que se adaptar a isso. É um grande esforço. Então, claro, como você falou, é muito mais fácil dar o brinquedinho para parar de chorar, porque você já está sem paciência, trabalhou, do que executar uma educação. Mas é importante. Eu prefiro focar, eu acho que os pais têm que preferir focar o hoje do que virar um adolescente ou um adulto frustrado, com grandes problemas, que infelizmente é o que a gente convive cada vez mais. Cada vez mais sai na mídia os adolescentes brigando, agredindo professores, e isso começou lá atrás. Muitos pais falam, é o gênio dele. Errado.
A gente carrega uma carga genética, uma composição química, física, porém, o histórico de comportamento, responsabilidade dos pais. O gênio dele é uma forma muito simples da gente simples, cômoda, resolver né? uma tudo é o gêniozinho dele. Tem um gênio difícil, coitadinho. Tá bom, mas será que a sociedade vai aceitar ele com essa mesma naturalidade? Exatamente. Aí o gênio dele é difícil? Não vai, não. Quando é criança você dá uma bronquinha, tudo bem, todo mundo ri porque acha bonitinho e tal. E com 17, e com 20, com 30 anos, aquele comportamento que ele aprendeu, a tendência natural é repetir. E no mercado de trabalho, como é que vai ser essa pessoa? Já pensou você ter um funcionário que tem piti a cada não que escuta? Exatamente. Pelo amor de Deus. Legal você falar a palavra não. O não é importante para a claro. criança aprender a lidar com isso, né? Então, assim, eu quero brincar. Você já fez a lição? Não, não fiz. Então, não pode. Ele tem que aprender com essa frustração. Porque senão, Katia, o que acontece? Muitos adultos que eu atendo hoje com depressão, porque na infância, na adolescência, não foi trabalhado essas frustrações. E a hora que vai para o mercado de trabalho, como a gente citou, e vem os desafios, e ele tem aquelas angústias, ele não sabe lidar. Então é importante a criança passar a frustração, entender muito bem o limite, ter a consciência do não, porque a gente tem que prepará-las para o futuro e não para o agora. E se sentir responsável, que é assim Sem que dúvida. eu acho que a gente vai moldando a criança, né? Sem dúvida. Organizar a mochilinha, né, todos os dias, então chega da escola, no começo, claro, a mãe tem que treinar, mas puxar essa atividade através da criança. Algumas mães também erram de fazer pela criança, então não está sabendo a lição, eu vou completar aqui, como você falou, porque às vezes é muito mais fácil, mais rápido, mas é importante ter uma rotina, sabe, a rotina de chegar, de almoçar, organizar o material, se preparar realmente para o futuro. E como analisar agora se a criança está indo bem ou não no colégio? A gente já tem quase o fim do segundo bimestre. É um tempo importante para a gente. Umas escolas têm bimestre, outras trimestres, mas enfim, mais ou menos. Na nossa época era só bimestre, Era só bimestre e então... tudo bem, né? Mas analisar assim, se a criança já não foi bem no primeiro bimestre e nem está indo bem no segundo bimestre, o terceiro e quarto serão mais difíceis ainda, né? Sabe uma coisa que eu acho importantíssima, que às vezes falha? A comunicação dos pais em relação aos colégios. Muitas vezes eu vejo o colégio nadando contra a maré, pedindo o auxílio dos pais, e o pai com aquele pensamento, os pais com aqueles pensamentos de estou delegando, eu pago para o colégio, ele tem que resolver. Não é assim, porque se você tem uma comunicação constante, através até da agenda, né? Não dá para a gente ficar indo ao colégio toda hora, mas através da agenda, perguntando como é que está, como é que estão as lições, quais são as lições, a criança, ela tem a percepção que está sendo controlada. E isso até facilita naquela hora do escape, que toda criança tem. Não quero fazer lição, vou falar para a mamãe que eu não tenho. Então é importante essa comunicação. Sem dúvida, se começarmos hoje, né, hoje é dia 13 de maio, se a grande maioria dos pais que estão nos assistindo começar hoje esse tipo de conduta, essa comunicação, absorver a orientação do colégio e aplicar, certamente nós teremos o bimestre ou trimestre bem melhor do que está hoje. Eu falei da gente dar limites e dizer o não, e principalmente nessa hora também, quando a criança tenta enganar, ludibriar os pais que não têm lição, e a gente sabe quando a criança tem. Claro. Katia, a gente tem que pensar o seguinte, a criança ela age predominantemente por um instinto de prazer. Então ela quer conquistar, ela é mais imediatista. E quer testar a gente, claro, né? E ela não tem essa nossa maturidade de entender até onde eu posso ir. Então ela vai seduzindo sim. Se ela perceber que ela chora e dá certo que a mãe leva, enfim, ela dá o piti no meio do shopping porque ela quer um lanche, a mãe dá o lanche, ela vai desenvolver esse tipo de comportamento. Então ela testa sim. As crianças, como a gente sempre lê e é fato, pedem os limites. Então aquela criança birrenta, ela está precisando ser enquadrada porque essa birra faz com que ela sofra hoje, não é só no futuro. Então é importante o limite. O limite não significa que o pai e a mãe vão ser maus ou agressivos, não é isso. O limite é importante para a adaptação da vida. Senão você não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui, enfim. Quantos nãos a gente escutou até Bastante, hoje? né? Bastante. E quantos a gente ainda vai escutar? Claro, claro. Não é verdade? Claro. E alguns a gente supera, outros a gente vive o famoso luto e vamos tocando a vida, né? Porque para nós, adultos, faz parte já da rotina ouvir o não. Mas é engraçado. Quando a gente tem uma família que impõe limites, e a minha mãe sempre foi de colocar em limites, quando a gente escuta um não, ao invés de você se frustrar, às vezes ele te impulsiona a ir atrás de outros caminhos. Falar, não pode por aqui? Então tá, mas eu vou por ali. E vai por ali, e ali você conquista um outro espaço diferente. E desenvolve a criatividade. Agora imagina, se a gente só ouve sim. Naturalmente, nós adultos, crianças, a gente vai dar o mínimo. Porque se no mínimo eu conquisto o sim, para que eu tenho que ralar, me matar, criar situações para transpor aquela barreira? Então isso é muito importante. Mas você falou uma coisa fantástica. É limitador, né?
Sem dúvida nenhuma, né? Até para se viver em sociedade. Né? Pois é, claro, claro. Quer dizer, se você se contenta sempre com, não digo pouco, não estou falando em relação a dinheiro, não, com aquilo que é mais fácil, ixi, então depois qual é a graça da vida? Se você se conquista com média 5, a sua vida vai ser média 5, a felicidade vai ser média 5, o relacionamento, e aí vai. Mas é a média de vida que você quer? Então, aí é o questionamento, é o que eu pergunto para alguns pais. Então você tem que preparar para que ele saiba lidar com o desafio, com a situação adversa, que é assim que é a vida real, né? E é assim que a gente transpõe as barreiras, a cada barreira a gente comemora, aí vem a motivação e não a fuga. Agora, a escola eu acho que é um termômetro importante para os pais analisarem o quão formado está o filho ou não ainda, quais são as dificuldades, porque a escola é um espelho do que ele sente e as necessidades dele em relacionamentos, não só na hora do estudo em si, né? Sem dúvida, até na situação na social, né? exatamente. Então, você falou uma coisa importante, a forma, eu diria a forma maior de mensurar o resultado de uma boa educação dos pais, o colégio. Porque a criança passa, a grande maioria, predominantemente no colégio. Né? Então é a vida social, é a resposta cultural. Então isso não é simplesmente uma nota abaixo, uma nota vermelha. Isso deve servir para os pais refletirem aonde a gente pode melhorar. Não necessariamente onde a gente está errando, eu não gosto de trabalhar com a culpa, mas aonde a gente pode melhorar, o que a gente pode estimular para essa criança dar um pouco mais. E não buscar rótulos, Kátia. Eu digo isso porque eu estou vendo uma banalização dos rótulos. Então, qualquer criança que não tem uma boa educação é hiperativa, ou tem déficit de atenção, e isso acomoda. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço. Você pode ter déficit de atenção e ser uma pessoa educada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem uma outra coisa. Pesquisas mostram que o nosso cérebro ele se adapta também a algumas situações. Então, quantas crianças que hoje têm 40, 50 anos que não foram se adaptando a isso porque foram estimuladas? Eu era hiperativa, eu continuo sendo hiperativa, mas de um jeito diferente. A gente, é o que você fala, a gente se adequa às situações, exatamente. Você aprende a controlar as suas emoções. Já pensou pegar a sua dificuldade e canalizar para algo que te dê um retorno, como hoje você tem? Então isso é importante, mas quem vai perceber isso na infância? Os pais. Né? Então, como eu falo, é muito cômodo às vezes rotular ou dar um remedinho sem necessidade para a criança se adaptar ao meio. Não é assim. Esse, na verdade, não é nenhum esforço. O bacana é você trabalhar, perceber e ver onde você pode melhorar. Se questionar sempre. Eu acho que essa é a grande tarefa dos pais. O mesmo em relação ao bullying, que tanto se fala hoje em dia. Sem dúvida. Eu acho que a gente também está banalizando muito. Então, parece que a gente está mostrando para a criança, não que isso não exista, é claro que existe, mas os pais têm que se posicionar de uma forma diferente. Às vezes um amiguinho vem e fala assim, nossa, seu cabelo é feio, pronto, já é bullying. Gente, quem nunca escutou isso na infância? Você não escutou muito? Sem dúvida nenhuma. Eu escutei horrores. E aí? Quer dizer, vem da formação dos pais. Claro. Você não pode assumir para você aquela verdade que é para o outro. Não pode ser a sua verdade. Sim, porque isso vai sempre acontecer. Agora, se toda essa situação, claro, existe o bullying, sem dúvida, tem que ser ajudado, tem que ser divulgado, mas se toda a situação de um apelido apenas tiver esse barulho, onde a criança vai aprender também a se proteger? Onde ela vai aprender aí na diretoria, falar com a diretora, pedir auxílio? Exatamente, pedir auxílio. Se defender não quer dizer sair no murro, não, mas pedir auxílio de um maior. Então, como ela sabe que eu falo para o pai e o pai faz um escândalo no colégio, o que ela vai fazer? Eu não tomo atitude, quem toma é só meu pai. E aí, mais uma vez, nós estamos falando de uma criança que tem dificuldade de se posicionar, pedagogicamente, comportamentalmente, e vai limitando. Parece complexo, de fato é. Mas assim, no dia a dia, a gente vai ficando mais atento a algumas situações e a gente também acaba entrando no automático, não da forma pejorativa, mas em aprender, enquanto você está fazendo um serviço em casa, ficar de ouvido no que acontece com o filho, no que ele comenta, no que ele tenta te passar e às vezes a gente diz que não tem tempo para ouvir, né? Mas a gente não pode trocar a quantidade pela qualidade, né? A qualidade tem que ter sempre um destaque. Então eu acredito, claro, Kátia, hoje nós vivemos uma rotina maluca, de muito trabalho e tal, mas eu sei que os pais têm um momento no final do dia para pegar a agenda, para fazer uma lição, para cobrar se a mochila está organizada. E só dessa criança perceber que os pais estão atentos, ela já vai responder. O problema é quando elas percebem que a educação dela fica para o colégio, ou para babá, ou para os psicólogos, enfim, vai terceirizando. Né? Então a formação de personalidade é função dos pais, é importante. Por mais que não tenha o tempo todo como tinham os nossos pais, mas que tem um pouco de qualidade. Eu acho que essa questão de tempo também é importante, porque a gente decide quais são as nossas prioridades de vida. Exatamente. Né? Se você leva trabalho para casa, você tinha a opção de não levar. Né? E às vezes você falou uma coisa importante também, você vai colocando a situação no automático. Então é o momento de parar e questionar.
se tem algo errado, se tem um sintoma ali de uma nota negativa, onde estamos deixando de estimular essa criança adequadamente. Então é um momento de alerta mesmo, né? Até para verificar se essa escola é a escola ideal para o seu filho, esteja em uma escola pública ou particular, isso não faz diferença. Não é porque, escola pública, então tem que ficar nessa. Se naquela escola pública o seu filho não está se adequando, busque uma outra. Sim, isso não também é verdade. importante, né? Não adianta só o rótulo da escola particular, a escola cara, não é isso, porque tem as crianças que se adaptam. Tem colégios, por exemplo, que estimulam mais a parte de esportes, e a criança tem aquele veio, ela vai ser estimulada. Então, é importante também, porque tem crianças que sofrem com determinados perfis de colégios. Só que aí nós voltamos ao início do programa. Quanto mais a atenção dos pais em relação à rotina da criança, mais ela vai ter essa percepção. Opa, peraí, ela não está indo bem, mas ela estuda, eu acompanho, eu arrumo a mochila, por que não está indo bem? Então, de repente, o colégio também não está se adaptando ao perfil e vice-versa. Ou a professora? Sem dúvida, porque somos seres humanos, falhamos, né? Eu falho, você falha, os professores falham. Às vezes, para mim, é mais fácil compreender de determinada forma, com determinada forma de ensino, para você uma outra completamente diferente. E eu já tive crianças, por exemplo, que com uma determinada professora não ia tão bem, não tinha motivação, na verdade, e com outra foi um aluno excepcional. Então, nós falhamos sim, só que se nós estamos atentos, a gente capta essa informação. E eu acho que o assumir dos pais para os filhos, desculpa, eu também erro, eu também falhei, isso é importante, Claro, pedir desculpas é importante, porque, como a gente falou, a criança vai reproduzir o que ele aprende. Né? Se eu nunca ouço desculpas, se eu visualizo todos os dias uma agressão na minha casa, a tendência é eu reproduzir. Né? Quantos pais que eu atendo, que eu atendi, que a criança vai com comportamento agressivo, e você vai fazer uma investigação em casa, os pais são extremamente agressivos. Como que essa criança vai mudar? Mas muitos pais destes acham que não são agressivos, né? Claro que não. Um tapinha de vez em quando não dói, né? É errado. A gente é modelo, né? Nós somos modelos das crianças e ela vai reproduzir. Bem ou mal, aquele comportamento que a gente instalou na nossa família, ela vai colocar para fora. Até coisinhas simples. Por exemplo, vou estacionar 5 minutinhos nesse lugar que eu sei que é proibido. Mas são só 5 minutinhos. Quem é? Fala que eu não tô. É isso. Então ela, eu posso mentir, posso me safar. Então, existe a mentirinha que é permissiva. Sim. Aqui eu posso mentir, ali eu Só posso que imagina mentir. para uma criança de 5 anos, ela não vai entender que ela pode só com o telefone ou só com aquela situação. Não. Ela vai mentir, porque ela vai entender que, minha mãe fala que não, e na verdade era assim, então eu posso falar que não. E aí vai crescendo. E aí como você vai falar depois pro filho? Como ele vai não deve cobrar? mentir. Que moral que a gente vai ter para cobrar? E do jeito que as crianças andam, gente, é capaz de falar isso pra gente ainda. Ué, mas você mente porque eu não posso mentir. E aí você vai responder o quê? Kátia, isso Cala a boca já que eu sou acontece. sua mãe? Não Isso dá. já acontece, as crianças hoje estão muito mais sábias. É verdade. E isso tudo para a gente perceber o quanto que é no dia a dia que a gente vê de fato o desenvolvimento dos filhos. Sim, né? a instituição família, né? Voltamos sempre a falar da família. A instituição, a base, o equilíbrio familiar. Isso é fundamental. Então, família equilibrada, certeza de filhos equilibrados e que vão ser felizes na vida. Família desequilibrada, infelizmente, vai aparecer na mídia aí os problemas dos adolescentes. Né? E aí não dá para a gente só ficar exaltando os problemas, os defeitos e não as qualidades, né? Claro, tem muita qualidade. Tem né? muita qualidade, Sem muita dúvida. coisa acho que a gente aprender com os filhos. Sem Porque é uma dúvida. troca muito importante essa Claro, também, sem né? dúvida, troca afetiva também, né? Quem não gosta também do afeto da criança, quem não gosta do elogio, quem não gosta também de perceber que os pais que estão no caminho correto, que a criança está dando frutos bacanas, entendeu? Depende da gente, né? Depende do mais velho. Mas muitas vezes, para a gente perceber se esses frutos são bons ou não são, leva muito tempo. Então a gente não pode desanimar. Tem que ir sempre plantando boas sementes, né? Por isso que eu falei no começo, é um esforço, Kátia. É uma Educar dedicação, é um esforço, né? uma dedicação. Imagina que fruto bacana você vê no futuro, seu filho bem empregado, com um bom relacionamento, sendo feliz. Tem Com boa melhor índole, reconhecimento. bom ainda caráter, mais, né? ainda mais nessa semana do Dia das Mães, tem verdade. melhor reconhecimento que isso? Tem presente Imagina. maior que esse? Nada, não nada, tem. Esse é o maior de todos. Claro. Olha, se você passa por algumas dificuldades, quer entrar em contato com o Dr. Alessandro Viana, vou passar o site. No site também tem bastante matérias, Sim, tem né? alguns Legais. textos para tentar auxiliar na medida do possível os pais, claro. Olha, o site é www.alessandroviana, tudo junto, .com.br. Lá você tem uns textos legais, mas curta mesmo os filhos, eles crescem tão rápido, quando Sem a gente dúvida. percebe, Invista, eles já são né? moços. É verdade. Obrigada mais Legal, uma obrigado vez, você, viu? prazer. Sucesso sempre. Eu que Obrigado. agradeço. Obrigada.